O Lucas Luco participou do Ironcast Podcast com o Renato Cariani. Ele comentou um pouco sobre questões psicológicas e citou a importância do Paulo Musi como médico e como amigo. Então vamos conferir o que o Lucas comentou sobre o Musi e sobre esse assunto. Então, esse burnout, né, que é o nome que a medicina dá para essa estafa, né, de trabalho, o burnout ele pode vamos dizer, reverberar e te trazer uma depressão e trazer uma síndrome do pânico, e foi isso que eu tive, né? Eu ainda não tinha acompanhamento médico do tipo psicológico, psiquiátrico. Nessa época eu tive a ajuda dos meus médicos. Paulo Musi, cara, quantas vezes o Paulo Musi me salvou, mano? Cara, e eu vou te falar... Já nessa época? Já nessa época. O Paulo é meu médico há 10 anos. Tá. O Paulo, só fazendo um... O Paulo, quem procurou ele a primeira vez foi meu pai e minha mãe, lá em 2013. Porque eu comecei a usar anabolizante com 16, mais ou menos. 16 anos? Eu mesmo aplicava, Caramba. sabe? Quantos anos você começou a treinar? Com 13 para 14. 13 para 14 anos. Você era muito magro, provavelmente. Era muito magro. Eu lembro que com 16 eu pesava 69. Capaz que eu pesava até menos antes. E eu já era bem alto, né? E aí o meu pai e minha mãe procurou o Paulo porque quando tinha começado a carreira, bem no início, meu pai viu que, caramba, eu tava fazendo muito show já no início. Lá por Goiás, lá por Isso com Minas quantos Gerais. anos de idade? Você começou 23. A vida artística? 23. Larguei a faculdade de publicidade para poder me dedicar a isso. E aí, comecei a fazer muito show, a agenda começou a aumentar e meu pai viu que eu não tava o mesmo. Porque eu tava muito nervoso. Agressivo, eu tava sem paciência com tudo. E eu tava tomando as bolas ainda, nessa época. Tanto é que as fotos minhas lá do começo, caramba, eu tava, mano... Grande, cara. Tava grande. E aí o Paulo, eu lembro que minha mãe e meu pai levou o Paulo lá no hotel. Sentou eu, o Paulo, minha mãe, meu pai, na mesa do restaurante. E foi como se meu pai e minha mãe, toma, o filho é teu, entendeu? E é por isso que eu chamo o Paulo de pai até hoje, e a Roberta de mãe. Porque ele foi um paizão pra mim. Teve uma vez que eu tava eu tava aqui em São Paulo, numa semana que eu só queria ficar dentro do quarto. Assim, muito deprê. E aí, eu não queria atender ninguém no telefone. Não queria atender ninguém. Nem trabalhar. Não queria conversar com ninguém. Na verdade, quando isso acontece... eu sinto isso uma semana antes, mais ou menos, e aviso meu pai, aviso minha agenda, eu falo, cara... Não vai rolar. Show não tem como. Tem que ir assim mesmo. Agora, quando tem um compromisso que dá pra você adiar, massa. Beleza, nesse dia eu fiquei 3 dias sem falar com ninguém. Fechado lá no quarto do hotel. Aí, eu tô lá deitado na cama, assim, tudo escuro. Aí eu sinto, assim, peso na cama, assim, sabe? Olho pro lado, tá o gigante do Paulo, assim. Sentado. Ele bate na minha perna, assim. Ele entrou no teu quarto sem você ver. Quarto, foi lá, pegou o cartão lá no hotel, tudo. E aí, meu filho? Bora treinar? Aí eu, cara, treinar, pai. Treinar, cara. Cabeça pra nada. Mano, e o Paulo fez eu descer na academia. Falei assim, não, vamos lá pelo menos fazer um bíceps, um negócio, alguma coisa você vai fazer. Aí ele foi lá. Cara, juro, velho, o Paulo é... Só não choro porque eu acho que não tá pronta a lágrima. Porque o Paulo fez eu ir lá, nós fez um bícepszinho assim, ó. Aí ele ficou me explicando algumas coisas, sabe? Aquele jeitão dele, né? Ficou me explicando uns trem lá, assim, pra me interter, sabe? Ah, essa máquina aqui, quando você vir treinar aqui, essa aqui não dá pra... como é que é? Aquela de chest press, sabe? Sei. E se você quiser pegar declinado, aí você vai fazer assim e vai empurrar aqui. E tal. E eu lá, né? E eu lá assim, nossa senhora e tal. Mas é isso, cara. Ele tirou você daquele quarto. Cara, isso... Porque muitas vezes as pessoas que amam a gente, que estão do lado da gente, putz, quem passa por isso sabe. É muito difícil, cara. Quando a gente tá desse jeito, nada que a pessoa fala adianta. Nada que as pessoas fazem adianta. E é aquela sensação de que ninguém te entende, aquela sensação que ninguém te compreende, então você fica calado. O Paulo, ele fez uma parada que, mano, ele não falou nada, velho. Ele falou, vamos descer lá pra treinar. E foda-se. Aí depois disso, ele foi pedir uma comida lá num lugar que ele gosta, sabe? Um monte de macarrão lá, fez eu comer. E eu me senti melhor, cara. Entende, velho? Então, putz, e o Paulo... Caralho, o Paulo pra mim tem uma importância assim na minha vida que é o cara que eu falo todos os dias. Quase todos os dias. Todos os dias. Quase não, todos os dias.
Todos os dias? Todos os dias eu falo com o Paulo. Eu liguei pra ele antes de vir, chamei ele pra vir, tá lá em Miami, né? Tá em Miami, ele tá dando palestra com a Roberta lá. Então assim, eu falo isso porque muitas pessoas que estão assistindo podem se ver, né, nessa situação, ou pessoas que têm alguém próximo, né, que passa por isso. Às vezes não tá na palavra, sabe, a ajuda. Às vezes tá mais na ação mesmo, sabe? Porque é muito complicado quando você tá nesse vale assim da sombra da morte, é muito difícil você querer escutar alguém, sabe assim. Então, eu acho que é arrumar um jeito de chegar, sabe, de uma forma mais... Uma forma diferente, uma abordagem diferente, sabe? Porque o jeito mais comum, né, é a galera tipo, sai dessa cama, isso aí é... Levanta! Isso aqui, isso aí é preguiça, esquece isso, aí vai passar, isso aí... Cara, arruma uma ocupação. Não adianta, isso não adianta, isso piora, vou te falar, isso é pior. Se você for falar isso, melhor você nem falar, velho. Porque... Você vai deixar a pessoa sentindo ainda pior. Exato, velho, exato, porque... As pessoas têm que entender, isso é muito mal divulgado no Brasil ainda, né? As questões emocionais, mentais, elas são muito... Ainda não, né? Não é popular, né? Cara, isso é biológico. As pessoas que têm isso, elas têm no meu caso, por exemplo, elas têm sabe a serotonina, dopamina, que te dá... Serotonina baixa. Exato. Eu não produzo a quantidade de serotonina... Fisiológico normal. Isso, né? Exato. Então não é uma coisa que a pessoa quer, cara. Hoje você toma alguma medicação? Hoje eu tomo um medicamento. Eu já cheguei a tomar 7. 7? Olha como você tá bem agora, já tomei irmão. medicamento pra dormir, pra acordar, pra passar o dia, pra... Sua situação é igual ao do meu filho. Meu filho chegou a tomar, assim, remédio pra desligar, remédio pra ligar, remédio pra acalmar, remédio pra ficar eufórico. Você quer que eu fale meu diagnóstico? Eu nunca falei isso, meu diagnóstico. Nunca falei em nenhum lugar. Eu tenho bipolaridade tipo 1, se eu não me engano. Posso estar enganado. Mesma coisa que meu filho tem. E eu tenho TDAH brabíssimo. Mesma coisa que meu filho. Olha que interessante. E você sabe qual foi o problema? Cara, eu te entendo, mano. O meu filho passou anos os médicos diagnosticando ele com borderline. Todos eles falavam isso. Aí um dia ele conseguiu um especialista. O especialista falou, não, você não tem isso. Você tem bipolaridade com TDAH. Isso. E essa bipolaridade com TDAH dá para tratar com menos medicamento. Ele estava com 6 medicamentos. Ele tinha 2 para dormir, 1 para acordar, são 3, e mais 3 medicamentos para controle de ansiedade e depressão. Nossa, meu Deus. Então, meu filho ficava dopado, passava o tempo todo dopado, coitado. E isso te muda, cara. Não, e acaba a produtividade dele. Exatamente, a criatividade, quem trabalha com criatividade. Acabou. Então, lasca tudo. Então, assim, foi um processo, né? Foi um processo. Até chegar a tomar somente um remédio, né? Aliás, 2, porque eu tomo um para TDAH também, né? Então, todo dia eu tenho que tomar uma pra de manhã atenção. e uma à tarde, para eu poder conseguir trabalhar, né? Dirigir, conversar com as pessoas, prestar atenção, porque senão eu tô aqui no podcast, rapaz, você tá em outra cabeça tá voando, outro planeta, entendeu? E não é porque a gente quer, entende? E é engraçado, porque eu tenho isso desde criança, desde a minha infância, e só agora, uns 3 anos atrás, que a gente foi saber disso, porque, igual eu falei, ainda é muito mal divulgado no nosso país os problemas emocionais, entendeu? Isso aí, rapaziada. Esse é um trecho do Ironcast Podcast do Renato Cariani. E o link desse bate-papo aí por completo está aqui na descrição. Lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você continuar recebendo todo o conteúdo que for postado aqui. É isso aí, valeu por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.